Vamos fazer hoje as atividades da semana 3 de língua portuguesa do Kit Escolar volume 6. Já pegue o seu material e vamos fazer juntos. Leia. Nós temos aqui então um artigo de divulgação científica. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Então vamos ler juntos. Vocês vão seguir aí na atividade de vocês. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Caminhar pela praia e fazer belos castelos de areia. Brincar descalço no parquinho, livre, leve e solto. O que pode ser melhor? Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que, onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças, os geoelmintos. Geo significa terra e eumintos, vermes. Logo, estamos falando de vermes que passam parte da vida na terra. Alguns contaminam cachorros, gatos, aves e outros bichos. Já outros pegam carona em nós, humanos. A fase adulta dos geoelmintos é sempre dentro do corpo de um hospedeiro. Acontece que o verme precisa do solo para a eclosão de seus ovos e para passar a primeira fase de suas vidas, a fase de larvas. Mas como esses ovos vão parar no solo? Pelas fezes dos animais contaminados. Um cachorro, por exemplo, contaminado por geoelmintos, ao liberar suas fezes na areia, libera junto com elas os ovos do verme. Esses ovos podem ficar vivos no solo por muito tempo, em alguns casos por anos, até eclodirem, deixando sair as larvas que podem ir para dentro de um animal e continuar seu ciclo de vida. Opa, mas como as larvas vão parar dentro de um animal? Pode ser de carona em uma fruta que alguém come sem lavar, ou grudadas em um alimento que cai na areia e é levado à boca, ou ainda perfurando a pele dos pés descalços. Neste momento, sentimos apenas uma coceirinha. Dentro do corpo do hospedeiro, as larvas seguem pela corrente sanguínea até chegar aos intestinos, onde encontram os nutrientes que precisam para se tornar geoelmintos adultos, reproduzir e colocar os ovos, que chegarão ao solo junto com as fezes do animal contaminado, recomeçando o ciclo de vida do verme. Nos intestinos, os vermes disputam com o organismo do hospedeiro os nutrientes, como proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Se ficarem por muito tempo ou em grande quantidade no corpo humano, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma doença conhecida como anemia, que dá uma grande sensação de indisposição e fraqueza. Mas não entre em pânico. Existem maneiras simples de evitar a contaminação por geoelmintos, como lavar bem os alimentos, recolher o cocô que o seu animal de estimação faz na areia e andar de sapatos em áreas onde existe esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. Elizabeth Cristiano de Almeida é o nome de quem escreveu essa divulgação científica, esse texto científico. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, aqui nós temos o que significa, né, o texto de divulgação científica. Que tipo de texto é esse? Esse texto que nós acabamos de ler, né, pertence ao gênero. Letra A, conto de fadas. Letra B, lenda. Letra C, poema. Ou letra D, narrativa científica. Então, esse texto que nós acabamos de ler é uma narrativa científica. Essa narrativa científica nos fala a respeito de uma doença causada pelos geoelmintos, que é um verme. Esse tipo de texto tem a função de, letra A, divulgar informações científicas para a população, ensinar as pessoas a construírem um equipamento, contar histórias do era uma vez ou ensinar a escrever uma carta pessoal. Então, gente, a resposta correta é a letra A.
né? A função desse texto, da divulgação científica, é divulgar informações científicas para a população. Continuando. Qual é o assunto do texto? Então, qual é o assunto daquele texto que nós acabamos de ler? O assunto do texto é sobre os geoelmintos, vermes que ficam na terra e podem causar doenças. O que pode haver na areia quente e úmida? De acordo com o texto, né? Onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças. São os geoelmintos. Os nutrientes presentes no organismo mais disputados pelos vermes são... Então, gente, os nutrientes que estão lá no organismo das pessoas e que são disputados pelos vermes, no caso os geoelmintos, são: letra A, proteínas, cálcio, fósforo e ferro. Letra B, proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Letra C, potássio, gorduras, açúcares e proteínas. Ou letra D, magnésio, gordura, vitaminas e ferro. Então, de acordo com o texto, está explícito lá no texto, é a letra B. Proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Qual a doença que esse verme pode causar em uma pessoa? Então, a pessoa que está com esse verme, né, o geoelmintos, se esse verme ficar no corpo dessa pessoa por muito tempo, ou em grande quantidade no corpo, a pessoa pode desenvolver uma doença conhecida como anemia, que é aquela doença que dá uma grande sensação de indisposição e fraqueza. Que recomendações o texto dá para evitar a contaminação por geoelmintos? Há algumas maneiras simples de evitar a contaminação por geoelmintos, como lavar bem os alimentos, recolher o cocô que o seu animal de estimação faz na areia e andar de sapatos em áreas onde existe esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. Então, essas são algumas recomendações, né, para a gente não pegar esse verme. Leia a frase: dentro do corpo do hospedeiro. A palavra em destaque pode ser substituída por qual expressão, sem alterar o sentido da frase? Então, lá no texto, dentro do corpo do hospedeiro, esse hospedeiro aí é quem lá no texto? Letra A, pessoas saudáveis. Letra B, seres vivos que vão à praia. Letra C, seres vivos que são contaminados. Ou a letra D, animais inteligentes. Então, a resposta certa seria seres vivos que são contaminados. Relacione a segunda coluna com a primeira, considerando o sinônimo, ou seja, a palavra com o mesmo significado, de acordo com o seu sentido apresentado no texto. Se tiver dúvida, consulte o dicionário ou procure o significado das palavras na internet. Então, vamos lá. Nós vamos relacionar nessa segunda coluna pela primeira. De acordo com o texto, número 1, eclodirem. Qual é o significado de eclodirem lá no texto? É o mesmo que fazendo furos, período, valor, surgirem ou percepção. Então, a resposta certa seria surgirem. Eclodirem é o mesmo que surgirem. Então, vamos colocar o número 1 aqui. Agora, o número 2. Sensação é o mesmo que percepção. Número 3. Perfurando é o mesmo que fazendo furos. Número 4. Ciclo é o mesmo que período. E o número 5. Estimação é o mesmo que valor. Questão 2. Leia o texto. As comunidades quilombolas. Na língua bantu ou banto, quilombo significa povoação. Os quilombos eram lugares habitados por africanos escravizados que resistiam à escravidão e fugiam das minas, engenhos de cana-de-açúcar e fazendas. Os habitantes dos quilombos eram denominados quilombolas. As comunidades quilombolas mineiras foram organizadas para garantir aos atuais descendentes dos africanos o direito à propriedade da terra tradicionalmente ocupada por eles e seus antepassados. No entanto, muitas delas vêm sofrendo ameaças de invasão das suas terras
por grupos que querem explorar os minérios, a fertilidade do solo e a qualidade das madeiras existentes em sua área. Atualmente, existem cerca de 400 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Essa informação foi retirada, do livro Hoje é Dia de Geografia de Minas Gerais, na página 95. Então, nós temos aí um texto, Ele é um texto de geografia, baseado no livro de geografia, do conteúdo de geografia, mas está aqui na atividade de português, interdisciplinar com português, para a gente fazer as atividades propostas. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos estudar hoje é sobre palavras derivadas. O que são as palavras derivadas? São aquelas palavras que derivam de outras, acrescentando o prefixo no início da palavra ou o sufixo no final da palavra. Então, gente, nós temos uma palavra primitiva e dessa palavra primitiva podem surgir outras palavras derivadas, Aquelas que apresentam um prefixo antes da palavra primitiva. No caso, por exemplo, aqui, fiel, nós acrescentamos um prefixo, que foi o infiel, é uma palavra derivada, infiel. Ou no caso, por exemplo, de acrescentarmos o sufixo, que é uma parte no final da palavra. Por exemplo, infielmente. O mente aqui, ela tem o prefixo, infielmente tem o in, que é o prefixo, e o mente, que é o sufixo. Então, nós temos uma parte antes da palavra primitiva e uma palavra depois da palavra primitiva, infielmente. De acordo com essa informação, retire do texto palavras derivadas das apresentadas abaixo e escreva na segunda coluna. Então, nós temos aqui um quadro, E na primeira coluna nós temos palavras que são primitivas. E dessas palavras primitivas, nós vamos retirar lá do texto as palavras derivadas, ou seja, palavras que vêm das primitivas. Lá no texto, a palavra derivada de quilombo é quilombola. A palavra derivada de povo, povoação. De escravo, escravizados. De fértil, fertilidade. E de África, africanos. Atenção! Estudem bastante. Até a nossa próxima aula.